Fala comigo, nação, tudo na paz? Bem-vindos a mais um vídeo no canal GoFla. Galera, vamos dar uma olhada aí que o pessoal da ESPN está repercutindo sobre a final da Copa do Brasil. O Flamengo joga na outra quarta-feira contra o Atlético Paranaense, mas não é o que tem de mais importante por agora. A final da Copa do Brasil está batendo na porta aí já e está todo mundo mais interessado nisso, inclusive a gente, né? O Campeonato Brasileiro está rolando, a gente está distante, a gente acredita, né? Sempre vamos acreditar quando tiver possibilidade matematicamente, mas a final da Copa do Brasil é o que está reinando na nossa cabeça, né? Que chega, né? De fazer vergonha. Vamos trazer esse título aí. Então, créditos aí para o grupo Disney e ESPN, o link deles vai estar na descrição, tá? Mas antes você deixa seu like, se você não é inscrito no canal você se inscreve, tá? Assim você expressa sua gratidão, a plataforma do YouTube permite que a gente traga um pouco desse conteúdo de fora para cá, e aí a gente aproveita um pouquinho, beleza? Simbora. Nós somos ansiosos. Vai ter data FIFA agora, jogo da seleção, ainda tem rodada de Campeonato Brasileiro, depois da data FIFA, até chegar a decisão da Copa do Brasil. Mas a gente tá naquela ansiedade de ver esse jogo. São Paulo e Flamengo. Você tá ansioso? Um lado da mesa vai tá um pouco mais ansioso, talvez bem mais ansioso que o outro lado da mesa. Você tá ansioso? Eu sabia que os jogadores ficavam ansiosos no Brasil. Estão nervosos. Eu não sabia que os jogadores ficavam ansiosos para assistir esses jogadores. Muito ansiosos. Muito ansiosos. E vocês mais ainda, desse lado da mesa, porque afinal de contas vocês vivem a história do São Paulo, futebol brasileiro. Um cuida da história, o outro cuida do museu, né? Não é? Isso. E eu fico imaginando aí como é que tá a vida dos dois. Sim, são grandes historiadores, Bubu, São historiador Paulo. do Fantástico. Fico imaginando como é que tá a ansiedade do pessoal que tá lutando contra o rebaixamento. A ansiedade desse pessoal que eu tô imaginando como é que é. Eu tô ansioso pra fazer jogo de qualidade. Do Museu de São Paulo. E essa coisa do Bubu, o Bubu é talismã da onde? Da nação. Não só da nação, é de tudo. Por isso que eles estão saindo de férias. Essa final vai ser complicada. É por isso, Praz, que ao invés da gente começar pelo São Paulo, a gente começa pelo Flamengo. Você foi perfeito agora. Vamos dar uma olhada como é que o Flamengo jogou contra o Botafogo neste último final de semana. Assim, depois daquele jogo contra o Grêmio, o Flamengo sumiu. Aí o Flamengo apareceu de novo contra o Botafogo, né? Então a gente vai tomar como referência. Foi a campo com o Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar entrou muito bem. O Pulgar sempre, quando joga, vai bem, né? E o Flamengo muda. E o Flamengo muda. Pulgar, o Flamengo muda. Então, já me deu gancho aí pra pergunta, Zé. Olha lá. Gerson, Alan, Bruno Henrique, Vitor Hugo e Pedro. Lembrando, não teve Gabigol. Foi o Pedro. Banco. Não teve Arrascaeta, né? Lesionado. Não teve Luiz Araújo, que aliás nem é titular desse time, né? Mas era uma opção. Não teve Everton Ribeiro aí, começando o jogo. Só pra lembrar. Aí eu pergunto pra vocês, esse Flamengo aí, ó, que jogou bem contra o Botafogo, que venceu o Botafogo, que competiu finalmente, é a base pra enfrentar o São Paulo na decisão da Copa do Brasil? Já vamos pensar no jogo de ida lá na frente. Isso aí que você já falou do Pulgar, da mudança. É isso aí, você mexe alguma coisa, daqui a pouco quer entrar na história Pedro e Gabigol, porque todo mundo vai falar, não, aí tem que ser o Gabigol. Então a gente fala, não, tem que ser o Pedro, porque o Gabigol não tá fazendo gol. Enfim, vamos lá. Boa tarde, Praz, boa tarde, querido Birner, Bubu, William, todos estão nos assistindo. Se fosse um treinador convencional, eu diria que esta seria a base do Flamengo, ou este seria o Flamengo que jogaria contra o São Paulo. Mesmo sem Gabigol, Arrascaeta, sem Gabigol. Aliás, o Arrascaeta não vai jogar mesmo. Não vai jogar, né? Não vai dar tempo. Ele tá com a lesão, não vai dar tempo para voltar. Mas como é o São Paulo, não tenho garantia, nenhuma garantia que esse será o time que vai jogar. Mas eu acho que isso é comum a todo mundo que vai olhar o time e vai falar, meu, o São Paulo a gente não sabe. Mas baseado no que a gente viu, seria o ideal? Você mexeria em alguma coisa aí? Sim, eu tiraria o Vitor Hugo e colocaria o Everton Ribeiro. Tá. Pra mim, o Everton Ribeiro tem que ser titular do Flamengo. Tá. Eu acho que ele dá mais opções, é um jogador mais experiente, é um jogador que sabe compensar, muito ajudar nas questões táticas, porque quando você tem o Gerson, que não é um jogador rápido, é um jogador técnico, um jogador que cria jogadas, mas na marcação ele tem alguns problemas, né? Então você tem o Pulgar, você tem o Alan para dar justamente a sustentação, aí você tem o Everton que fecha um pouquinho, abre o corredor para o Wesley, aquelas jogadas, né, típicas do futebol brasileiro que a gente já sabe, mas tecnicamente eu acho que o Everton Ribeiro ainda proporciona uma qualidade melhor que a do Vitor Hugo. Não que o Vitor Hugo seja um jogador ruim, pelo contrário,
mas é um garoto ainda, é um menino, está subindo, tem muitas coisas que precisam ser corrigidas, né? Ele vai ter uma evolução pela característica técnica muito boa, mas hoje, se tivesse que mudar nessa equipe, eu mudaria só nessa posição, Everton Ribeiro no lugar do Vitor Hugo. No mais, eu acho que é o time que dá um pouquinho mais de segurança, meio campo não é defesa, com Léo Pereira e com o Fabrício, né? Os dois laterais ali bem organizados, porque você tem, pode ser, né? Você segura um pouquinho aí, então aquela loucura, ou senão você pode soltar os dois e segura o Pulgar, né? E aí entra o Everton Ribeiro por Tem que dentro. ser o Pulgar, né? Eu acho que o Pulgar é o cara que consegue segurar esse meio campo. Tá. Né? Ele é um cara que dá o equilíbrio. O Thiago Maia conseguiu fazer isso na época de Dorival Júnior. Depois com os outros treinadores, tanto com o Vitor como também com o São Paulo, ele não encontrou o posicionamento. Talvez pela forma como esses dois treinadores o posicionavam, né, dentro de campo, talvez ele não conseguisse jogar da melhor forma possível. O Pulgar não. O Pulgar já tem uma característica que o ajuda a dar esse equilíbrio. No meio campo, eu acho que o Alanzinho precisa ter um pouquinho mais de entrosamento, não é nem ritmo, é entrosamento. Tem mais um jogo antes da final, né? Que é o jogo contra o Atlético Paranaense em Cariacica. Lembrando Cariacica porque o Maracanã está fechado lá, justamente para a decisão da Copa do Brasil. E aí meio campo, né? Que eu falei com o Everton e com o Gerson, e na frente eu acho que esse é o ataque. Mas o Gabigol, depende das funções, depende do que você pretende com determinados jogadores. O Gabigol não é o cara que fica centralizado como o Pedro. É um cara que roda. Quando ele roda, ele deixa uma certa liberdade, porque ele não dá referência para os zagueiros, e aí é um ponto a favor do Gabigol, mas ao mesmo tempo ele dá liberdade para os jogadores adversários, né, em termos de posicionamento. Como? O Pedro é um mais centralizado, ele segura dois. Ele vai segurar dois zagueiros, certamente. Então, quando ele segura dois zagueiros, ele o time adversário é obrigado a segurar, ou fazer a sobra, ou com o lateral, do lado oposto, onde tiver a bola, ou um volante obrigado a entrar, né, ou ficar um pouco ali na frente para tentar bloquear. E aí você cria os espaços para poder jogar. Então tem as suas razões o São Paulo de ter mexido nessa equipe. Não só tentar dar uma sacudida no elenco, mas as questões táticas também. Praia, você mexeria em alguma coisa nesse time para pegar o São Paulo? Olha, é o que o Zé falou, é muito a questão do que tu entende, do que tu pensa sobre futebol, né? E não é questão de certo e errado, é questão de estratégia. Para mim também hoje o Everton seria titular ainda no lugar do Vitor Hugo, ainda, porque não sei, daqui a pouco, ano que vem, o Vitor Hugo tem um desenvolvimento, mas acho que hoje o Everton ainda, na minha concepção, seria titular do Flamengo. E eu entraria com o Gabigol no lugar do Pedro. Eu pelas características do Gabigol, do Bruno Henrique, por ser um jogador mais de mobilidade, aí tu pode também usar essa infiltração do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique é um cara que joga pelo lado do campo, mas ele ataca muito bem, ele tem uma impulsão e um jogo aéreo muito bom. Eu acho que a entrada do Gabigol pode dificultar para o São Paulo, abrindo espaços e confundindo a marcação. Na minha visão de futebol, eu entraria com o Gabigol no lugar do Pedro, por característica, não por qualidade. Vocês acham que o Gabigol... Vocês são historiadores do São Paulo, conhecem bem lá? Isso é dos meus minutos para vocês. Bom, fique tranquilo. Acompanhou a final de 86, não foi, Bobo? Aqui, né? Tava lá atrás do gol, inclusive. Quando o cara brinco de ouro. Porque a final de 86 foi em 87, na verdade. Exatamente. Era fevereiro de 87. Que o Bernardo se deslocou pro Você lembra dessa imagem? Quando o Carecone fez aquele gol assim? Cara, eu lembro, eu tava... Assim, e era cabeludo o Vitor Bina, né? Eu aprendi uma lição importante na vida. Eu tava vendo esse jogo com meu pai, na sala de casa. E aí eu desisti e subi pro quarto pra dormir. E aí... Tinha largado? Aí eu já desisti, acabou, tal. Eu entreguei o ouro, tal. Aí o Wagner Basílio pega a bola, lança, o Pita toca de cabeça. Eu já tava no terceiro degrau da escada pra subir pro meu quarto pra dormir. Na hora que o Pita toca de cabeça pro Careca, aí eu falei, opa, peraí, uma chance pintou. Aí saiu o gol, aí eu voltei com meu pai. Como saiu abraçando? O meu pai tava ali, né? Abracei meu pai, claro. E aí eu fiz uma promessa pra ele. Nunca mais eu abandono um jogo ou deixo de ver um jogo antes do apito final. Ele falou, na realidade a frase é nunca mais eu abandono o São Paulo. Mas tudo bem, tá tudo certo. Vitor Birner, Gabigol, Pedro, quem é mais perigoso? Quem oferece mais perigo pro São Paulo? Bom, eu tenho uma opinião assim, um pouco forte. Eu não estou dizendo que é ruim. Ao contrário, o jogador é muito bom. Eu acho que o Pedro, jogando como referência no Flamengo, é uma prova de que as ideias do Sampaoli não funcionaram. Porque o encaixe do Gabigol, com um time que se movimenta mais, que tem um jogo mais a lá Sampaoli,
ainda mais, como disse o Prazo, com o Bruno Henrique, que sai da esquerda, entra como centroavante várias vezes, torna o time mais imprevisível e o jogo flui mais. A partir do momento que tem mais aproximação, triangulações, tabela, o Flamengo não faz isso. Os times do São Paulo fazem ou fizeram ao longo da carreira do treinador, mas o Flamengo não faz isso. Não faz isso porque o que o São Paulo deseja, o Flamengo em campo não faz. Né? Tanto que o Flamengo tem que me adaptar ao elenco, não sei o quê. Esse é o problema do elenco ou o técnico que não está se comunicando direito? Do elenco. Do elenco. Acho que ele está passando, os caras não estão pegando. Eu acho que são tantos técnicos. É um problema cognitivo ou é porque eles não estão... Não, eu acho o seguinte, esses jogadores ficaram tão grandes, mas tão grandes por conquistas. Sim. Né? Não é jogador com grife, não sei o que, não é PSG. Sim. Né? Onde o cara chega ali enorme, não corre para marcar porque ele chegou ali muito grande. Não, ali os caras ficaram grandes pelo que eles fizeram pelo clube. Mas só para lembrar uma coisa, títulos. Que o Flamengo é estupidamente maior que o PSG. Ah, muito maior. Não dá nem para comparar. E que chega algum momento que esses caras deixam de fazer algumas coisas ou não cumprem as determinações dos treinadores como os treinadores querem. Se fosse um técnico, eu falei, legal, 2, tudo bem. O que mais adaptável dos técnicos brasileiros, que é o Dorival, e aí eu falo tanto da maneira de lidar com os jogadores quanto a maneira que ele coloca o time em campo, conseguiu ganhar os campeonatos pelo Flamengo porque ele se adaptou demais aos jogadores. Ele não pegou e fez o time mais consistente do ponto de vista coletivo possível. Tanto é que o Flamengo dava espaço pelos lados, sofreu contra o Atlético Paranaense, até tem um jogador a mais, sofreu contra o Corinthians, até contra o São Paulo, quando ganhou no Morumbi, foi bombardeado, mas é um time tecnicamente muito melhor, 500 vezes melhor do que era o São Paulo, e aí conseguiu ganhar com poucos lances de gol. Então, o time do Flamengo não faz aquilo que seus treinadores querem, e essa é uma questão para a diretoria resolver. Não acho que os jogadores chegam ali, não vamos fazer, porque não. Quando o Vitor Pereira é mandado embora, eu achei agora o treinador chega com o alvará para fazer o que quiser, né? Porque perderam Mundial na semifinal, perderam do Fluminense como perderam Copa do Brasil, estão jogando mal, etc. Carioca. Por algum tempo parecia que ia acontecer. Chega um tempo que quando vem os resultados bons, mesmo que o futebol não seja o melhor possível com esse elenco, que as coisas voltam a ser como eram antes. Então o Flamengo tem uma coisa ali que é de gestão, que precisa ser resolvida, mas não vai ser resolvida nessa temporada. Aí Benio, aproveitando, né? Mas aí você acha que a culpa é dos jogadores e não a culpa dos dirigentes? Não, esses são os principais. E não entenderam as características que o elenco tem para contratar o treinador? Peraí que eu vou mandar um WhatsApp pro Pedro Ivo. A culpa... Que Opa, é verdade, tá faltando o Pedro Ivo hoje. Sabe por quê, Benio? Porque é o seguinte, se nós analisarmos as características do elenco do Flamengo, quando apresentou o seu melhor futebol, não foi com as ideias, e nunca seriam com as ideias, do Vitor Pereira. Nunca. O Vitor Pereira não é o Jorge Jesus. O Vitor Pereira não tem essa característica, por exemplo, que tem o Dorival de eu preciso me adaptar ao elenco, mas eu preciso me adaptar dentro das características que eu acho que esse elenco pode me dar. Sim. Né? O Vitor Pereira, nas primeiras entrevistas, depois das porradas, ele falou assim, esse time aqui não é um time físico. O Flamengo nunca foi um time físico. Flamengo nunca foi time Mas físico. não serviu com o Domi, não serviu com o Paulo Souza, não serviu com o Vitor Pereira, não serviu com o Domi, não. Se você observar, lembra da campanha do Domi? O que pegou pro Domi foi o seguinte, que fazia 5 e tomava 4. Não foi pela questão que não pegou, a questão tática, não é isso. Foi mais porque fazia 5 gols e tomava 4. Foi uma sequência. Porque era vulnerável coletivamente. Aí teve um jogo, acho que no Equador. Aconteceu com o Del Valle. São Paulo. Aconteceu com o Del Valle. Eu acho tomou que... 5. Por São exemplo, Paulo, 4-1. O próprio Renato, foi também. O próprio Renato Gaúcho. O problema do Renato Gaúcho foi quando perde o Arrascaeta e ele tem um período que ele faz algumas experimentações para encontrar um jogador para fazer a função da Arrascaeta, que era o Andrés Pereira. Andrés Pereira. Só que o Andrés não sabia jogar de costas. Ele tinha dificuldade. Você vai lembrar que foi o jogo contra o São Paulo. Quando o Flamengo vem jogar contra o São Paulo aqui, ele coloca o Everton Ribeiro por dentro. Aí acerta mais o time. Só que é lógico, o Flamengo tem a qualidade desses caras, a qualidade é impressionante, porque eles decidem a qualquer momento. O que eu acho é que, assim, que faltou uma leitura para os dirigentes. Eu não vejo, por exemplo, culpa dos jogadores, porque, assim, os caras correm, os caras... é difícil você falar que o Felipe Luiz não corre. É difícil você falar, não, o Gabigol não corre. O Gabigol corre. Só que às vezes não dá certo as coisas. Mas eu não falei que eles não correm. Não estou dizendo. Ao contrário, eu acho que eles se esforçam bastante. Sim, mas eu estou falando, mas a forma que muitas vezes as pessoas colocam, esses jogadores estão acima de tudo, eles cresceram muito e não fazem, você acabou de falar, que não fazem o que o treinador pede. Você acabou de falar isso. Eu não acho que seja isso.
Acho que não conseguem fazer. Não, eu não acho que conseguem fazer, não é isso. Eu acho que falta entendimento, por exemplo, para você saber que se você pega o Gabigol e fala para ele, vem aqui, vai ter que correr, fazer isso aqui, você tem que ficar longe do gol para poder marcar o lateral, você vai tirar a característica do Gabigol. O ano passado... O Dorival mudou um pouquinho essa característica, mas o Gabigol não tinha que marcar a lateral, né? Sim, mas existia uma compensação. O Flamengo, ano passado, o Dorival colocou todo mundo para jogar nos primeiros 4 jogos. O Flamengo tomou porrada, empatou. Para ver que não funcionava. Para ver que não funcionava. Para ganhar o direito de poder fazer o que queria. A experiência do treinador. Qual era a característica do time do Dorival? Ele tinha o Felipe, tinha 2 zagueiros, então ele segurava o Felipe e tinha 2 zagueiros. Rodinei era o avião. Gigantesco. Mas só que o que acontece? Ele mudou o posicionamento do Everton. O Everton normalmente começava o jogo de fora para dentro. O que ele fez? Ele colocou o Everton de dentro para fora. Né? Porque o Gabigol ficava aqui, o Pedro, e tinha o Arrascaeta que ficava ali na frente como um terceiro atacante. Então, o mecanismo era diferente. Mas qual era o mecanismo? De você proporcionar ao Flamengo a característica de ficar com a bola nos pés, que era uma equipe que sempre foi, né? De ficar com a bola nos pés. E quando não tinha bola, você tinha o Everton que se sacrificava para fazer um meio-campo com 3 jogadores. Mas ficava vulnerável mesmo assim. Sim, mas aí você tem que fazer escolhas. Você tem que fazer escolhas. Dentro de um jogo, você tem que fazer escolhas. Deixa eu fazer uma pergunta assim, bem simples. Assim. Você acha que esse time não consegue fazer a marcação, pressão, saída de bola em boa parte do jogo? Eu acho que consegue, porque já fez. Mas o time do São Paulo fazem, o Flamengo não faz. Mas o Flamengo já fez com o São Paulo. Como foi o jogo? Mas não consegue manter consistentemente. Mas aí isso é uma outra coisa. O jogo contra o Fluminense, aquele 0-0, não foi por aí? Sim, não, mas é o que eu estou dizendo. Esse time do Flamengo pode jogar, pode fazer a pressão, mas só que ele não vai jogar 90 minutos dessa forma. Não, nenhum time. Às vezes você consegue jogar mais. Você tem uma autonomia de 60, você tem uma autonomia de 65, de 70 minutos, porque são estratégias determinadas. Aí eu pergunto, o treinador consegue fazer uma estratégia que não seja marcação-pressão? Porque você tem, dentro de 90 minutos, alternâncias de controle de jogo. Porque humanamente é impossível você jogar 90 minutos no mesmo ritmo. Eu acho a marcação alta do Flamengo ruim, nesse momento. Então, mas já foi provado que foi feito. Só então, mas por isso que eu lembrei o jogo do Fluminense. Contra o Fluminense funcionou. Uma das características do time do Fernando Diniz, quando ele começou a trabalhar, era o seguinte: o centroavante começava como centroavante e acabava o jogo como lateral. Trabalhei no jogo São Paulo e Audax aqui no Morumbi, na época de rádio, acho que você devia até estar trabalhando com a gente no lado lá. E eu começou com o centroavante foi de meia depois volante, depois lateral. Jogar contra o Audax era absurdo, assim, inferno, né? Era desse tipo de coisa. Porque tu não conseguia achar referências e chegar uma hora que tu entregava a marcação e assim, quando tu saía atrás, então, nós jogamos contra o Audax no campo do Audax lá. Cara, tu sair atrás era um pavor, porque aí tu não podia dar um passinho atrás para deixar eles construir, tu tinha que marcar, porque senão eles iam ficar com a bola, eles usavam muito goleiro, e o que o Zé falou, eles rodavam, daqui a pouco tinha o zagueiro de centroavante, o centroavante de lateral, então era muito difícil, e ele se adaptou. Só que aí, normalmente, né, você via o quê? Eles perdiam a bola quando o time adversário... Aí você tinha um espação que era aqueles contra-ataques de 5 contra 1, 3 contra 2 e tal. Hoje em dia você não vê isso no Fluminense, é difícil. Por quê? Porque quem foi que... Não, no Fluminense. No Flu do Diniz, tá falando do Diniz. Quem foi que falou aqui pra gente que é o seguinte, eles perdem a bola, o Fernando Diniz pega no pé para voltar atrás da linha do campo. Se você observar, é que na televisão não dá para ver, mas em loco, fatalmente quem estiver em loco no campo, no jogo do Fluminense, vai ver. O Fluminense perde a bola, os caras voltam, eles largam a bola e voltam todos aqui, lá atrás. Zé, só para corroborar com isso, eu conversei com um cara que eu conheço que tá junto do Fluminense, e ele falou, pô, as pessoas falam muito do toque de bola, da saída em construção, não sei o quê, da posse de bola, mas o que ele mais cobre, o que ele não admite é que não retorne rápido, todo mundo retorna pós-perda de bola. Isso aí diz que é o fundamental. E isso, se você observar no passado, não tinha. Então, o que eu falo é sobre a adaptação, os planos e as estratégias traçadas para 90 minutos. Você não vai ter uma pressão 90 minutos. Então, o Flamengo tem uma característica, vai pressionar 15, beleza. Depois que acabou o gás, o que eu vou fazer? Eu vou voltar, vou ficar no meio campo, ou eu vou voltar e deixar a bola lá para os caras e vou ficar atrás da linha do meio campo? Por quê? Porque aí eu me fecho todo, e quando você se posiciona bem, você respira, para justamente entender como é que eu posso dar o bote. Eu não sei qual foi a equipe, é que são muitos jogos, eu peço... Eles determinavam a marcação. Foi jogo contra o Corinthians, eu acho. Jogo do Corinthians. Estudiantes. Tá. Estudiantes posicionava 2 jogadores aqui e deixava de propósito a bola sair com os zagueiros.
Então a bola vinha para a lateral. Quando tinha, o que acontecia? O centroavante fechava o zagueiro para não ter a bola de retorno e o outro centroavante fechava o volante. Por quê? Porque isso é uma ordem determinada. Quando você faz o seguinte, deixa sair jogando. Quando a bola for para a lateral, nós damos o bote. Você dá o bote para tentar roubar. Por quê? Porque você pressiona toda a sua equipe dentro de uma faixa de campo e deixa o lado oposto solto. Porque até a bola chegar, se você perder a pressão, até a bola chegar demora um pouco, tem como você recompor. Você acha difícil o Flamengo fazer tudo isso que você está falando? Todos esses exemplos? O que eu estou dizendo é, o São Paulo ele consegue fazer isso? Então, esse é o ponto. Porque se você analisar o São Paulo, ele tem um jeito de jogar. Quando o Flamengo não consegue, ele se posiciona bem, ele consegue se recuperar, ele consegue muitas se posicionar. Vezes não, tem dificuldade. Ele consegue se posicionar para respirar e poder depois aproveitar tudo aquilo toda a qualidade que a equipe do Flamengo tem. Então, assim, os outros treinadores, quais foram as formas como eles colocaram os times do Flamengo para jogar? O cara que tentar colocar o time do Flamengo para correr 90 minutos, ele não vai ter o Flamengo durante 45. 50? Sim. Porque você tem que exigir do Flamengo uma qualidade técnica que os jogadores te dão. Por isso que eu falei sobre o Dorival. O Dorival fez uma escolha. Eu vou proporcionar a qualidade técnica, aproveitar dos caras, e olha, em determinado momento você vai se sacrificar. E os caras compraram a ideia. Sim. Porque o que o Everton jogou com o Dorival, todo mundo falou do Pedro, mas o que o Everton jogou e se sacrificou com o Dorival, porque ele fechava por dentro para armar as jogadas. Quando perdia, ele voltava para fazer a marcação no lateral, que o Gabigol não marcava. Então ele saía para marcar e o Gabigol vinha por dentro. Mas, Zé, nessa construção que tá falando da diretoria do Flamengo, né? Assim, nessa construção tanto de contratação de treinador como de montagem de grupo, eu não vou ser injusto dizer que todos, mas a maioria dos clubes no Brasil, hoje, eles não fazem esse estudo, eles não contratam o jogador porque se encaixa no modelo de jogo do time, que se encaixa no modelo de jogo do treinador. Às vezes eles contratam porque tem o jogador ali que está disponível, o treinador também, eles contratam pelo nome. E a tal oportunidade de mercado. Eles não contratam pelas ideias. Galera, vou falar para vocês meus comentários inúteis agora, no finalzinho. Bom, eu acho o seguinte, mano. Como falaram ali, eu acho que tem falado muito pouco isso. O Everton é muito melhor do que o Vitor Hugo. Pelo amor de Deus. Eu não sei que lógica é essa de deixar o Vitor Hugo jogar e o Everton no banco. Torcedor que falar que é melhor o Vitor Hugo, o cara deve ter algum amago do Everton Ribeiro, não é possível. Falei isso no outro vídeo. Porque ele é muito melhor, né? O cara mais experiente e tecnicamente também. O Everton Ribeiro está sempre construindo a jogada, está sempre tentando dar o último passe. O Vitor Hugo ele não tenta dar o último passe, mas enfim, deixei rolar essa parte aí técnica até o final, porque foi a primeira vez que eu vejo o pessoal comentar sobre isso, e eu já falei outras vezes que os dirigentes eles não contratam um técnico pensando no tipo de elenco que o Flamengo tem, né? Quando chega Paulo Souza, não, o Flamengo vai jogar com 3 zagueiros. Cara, a gente tinha 4 zagueiros, sei lá. Hoje a gente tem 5 porque, né, os trancos e barrancos, o Rodrigo Caio conseguiu voltar. Mas tem, né, Léo Pereira, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Pablo e o Rodrigo Caio. A gente só tem 5 porque o Rodrigo Caio não dá para contar com ele, mas o Flamengo sempre manteve 4 zagueiros no elenco. Pode pensar os últimos anos. Vocês não repararam, né? Vocês podem usar alguma informação para ver se eu estou falando besteira ou não. Como é que você vai jogar com 3 zagueiros num time que só tem 4? Um zagueiro se machucou, acabou, você não tem reserva. Como é que faz? Então assim, porra, para começar, se eles acham que o Flamengo tem que jogar com 3 zagueiros, porque, sei lá, fulano, Beltrano, Europa, os caralho, joga assim, eles têm que preparar o elenco para isso, para começar, né? E aí não ficar fazendo gambiarra. Você viu aí, São Paulo não quer botar o Rodrigo Caio para jogar, não confia no Pablo. O que ele fez? Botou o Pulgar de zagueiro. É complicado. A diretoria fica contratando aí técnico por nome e aí esquece da montagem do elenco, esquece que a gente tem 2 centroavantes fortíssimos, que são o Gabigol e o Pedro, né, para concorrer. Esquece que a gente não tem um substituto para o Arrascaeta, sabe? Por que não está focado em comprar agora, né? Vimos falar aí sobre trazer o Claudinho.
Eu acho que a diretoria está começando agora, olha só, desde 2019, agora, ter a noção de que a gente precisa de um substituto para o Arrascaeta. Contrata atacante à torta e à direita, mano, né? E aí sai Marinho, sai Vitinho, não sei o que, Cebolinha, Luiz Araújo, mas e o meia, mano? Cadê o meia? Agora que o Arrascaeta tá machucado, pô, o Everton Ribeiro tinha que jogar por dentro. A gente já viu ele fazer isso várias vezes. Quando ele chegou no Flamengo mesmo, ele era esse cara, né? Aliás, era ele o Diego, né? Mas os caras construíam, ele sempre foi meio construtor. Ele joga pela direita, mas ele joga pelo meio, não pelo ataque, como o Luiz Araújo. Luiz Araújo é agudo, né? Lá na frente. O Everton Ribeiro é meio. Como que você não utiliza o cara aí? Pô, vai utilizar o Vitor Hugo, que é um bom jogador, cara. É um bom jogador, mas ele não é. O Arrascaeta não é o Everton Ribeiro, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que isso tudo confunde muito. Aí os técnicos vêm, pô, eu preciso de um cara que faça a função tal, mas eu não tenho. Aí vai, pede contratação, pede reforço, não vem. Não é tão fácil, ainda mais hoje em dia que todo mundo tá vendo que o Flamengo, pô, tá nas cabeças aí desde 2019. Então, ou todo mundo quer meter a mão para vender o Flamengo, ou todo mundo, né, ou uma parte não quer vender o Flamengo para não reforçar o Flamengo. Então fica difícil mesmo. Então, espero que a próxima diretoria tenha um pouco mais de noção desse tipo de problema na montagem do elenco, né? E aí você tem que ficar tirando os jogadores de suas características. Aí você improvisa o cara aqui, improvisa o outro ali, que nem agora a gente teve que botar o Gerson como avançado ali no lugar do Arrascaeta. Eles treinaram bastante, pelo visto, né? Só para triangular, meu irmão. Fica lá só triangulando com o Bruno Henrique, que uma hora vai sair. Que eles fizeram só isso também, né? O lado direito morreu. Não existiu contra o Botafogo. Mas funcionou para um jogo, não vai funcionar para outros. A gente está cansado de saber que o Gerson é segundo volante, que ele não é um meia construção, né? Não é. Assim que como, né? Eles lembraram bem ali, o Andrés Pereira não era, e o Renato Gaúcho tentou utilizar o cara, mas o cara não sabe jogar de costa. Aí os caras têm essa ânsia. Vê um segundo volante, um cara que tem habilidade, que é técnico, porra, mano, será que esse maluco não arma o jogo, não? Será que ele não joga por trás dos atacantes, não? Não joga, mano, não joga. O cara joga de frente. O cara que arma, ele joga de costa, mano. Tá ligado? Ele sabe pegar, girar, pensar, entendeu? Driblar. Aí os caras não fazem isso. Viram uma presa fácil e o time fica acéfalo, sem criar jogada, né? Pô, enfim, se eu ficar falando sobre isso aqui, eu vou até amanhã. Mas vamos ver, vamos ver. Primeiro aí tem um ensaio contra o Atlético Paranaense. Vamos dar uma olhada, porque parece que o Arrascaeta não vai conseguir jogar mesmo, pelo menos esse primeiro jogo da final. Eu acho muito difícil, mano. Muito difícil, por mais que o cara esteja empenhado em voltar logo. Né? Se inscreva no canal, deixe seu like aí, galera. Compartilhe com os amigos, tá? Quem tiver interessado. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tamo junto e até o próximo vídeo.